Olá, meu amigo, minha amiga palmeirense, seja muito bem-vindo, torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aproveite para fazer sua inscrição se ainda não foi inscrito, porque eu estou chegando com aquele sentimento de quem viu uma noite especial no Bank Park, né? Noite especial para o Verdão, 3-0 contra o Santos. Foi apenas mais uma goleada? Será que foi apenas mais uma goleada? Clássico é clássico, mas o Palmeiras fez bonito dessa vez. Abel deixou o time jogar e o placar cresceu. Flaco Lopes voltou a deixar sua marca, ou melhor, marcou duas vezes e o Andréas Pereira quebrou aquele jejum, um jejum de 6 meses sem marcar. Abel Ferreira encontrou novas soluções e uma situação envolvendo o elenco que pode mexer com os próximos jogos. E ainda tem uma homenagem emocionante que ganhou destaque depois da partida. Eu vou trazer todos esses detalhes e mostrar o que pode estar por trás desse grande momento do Palmeiras. Então, já se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, deixa o like, comente, sua opinião é muito importante e compartilhe esse vídeo com outros palmeirenses. Eu vou começar pelo que para mim foi o principal recado deixado pelo Palmeiras ontem no Nubank Park. O Verdão não apenas venceu o Santos por 3-0, como construiu uma vantagem muito importante para o jogo de volta na Vila. Válido pelas quartas de finais da Copa do Brasil, como a gente já sabe. Não podemos dizer que já estamos na semi, mas já estamos com um pé lá. O Abel só tem que manter o time como jogou ontem e o grande nome da noite, mais uma vez, foi o Flaco Lopes. O argentino marcou 2 gols e confirmou uma fase extraordinária depois de balançar as redes 2 vezes na mesma noite, no mesmo jogo. A goleada por 4-1 sobre o Vasco, ele também marcou, né? Flaco repetiu a dose diante do Santos. O outro gol foi marcado pelo Andréas Pereira. Com isso, o Palmeiras chega à partida de volta, podendo perder por até 2 gols de diferença e ainda assim avançar às semifinais. Mas perder não é a palavra que está no dicionário, na boca aí do torcedor palmeirense nesse momento. Para mim, existe um ponto que merece bastante destaque. O Palmeiras foi crescendo durante a partida. Nos primeiros minutos, o confronto foi mais equilibrado, mas depois do primeiro gol, o time de Abel Ferreira passou a controlar cada vez mais as ações. O próprio Flaco Lopes resumiu a atuação dizendo que a equipe fez um jogo inteligente e que está encontrando o futebol que procura. É o que a torcida tem pedido e tem criticado. Fazer um gol e achar que o jogo já está ganho e recuar o time, como já aconteceu várias vezes, e tomar o empate ou até mesmo a virada. Isso a gente já viu acontecer. Então a torcida já está alerta sobre isso. Se fizer um gol, tem que deixar o jogo seguir, né? Tem que deixar a rapaziada jogar, fazer 2, 3, 4, o que couberem. O Palmeiras não paga por gol feito. Então, fez um gol, é continuar indo para cima, né? Tendo oportunidade, jogar arredonda para a rede. E eu concordo com essa avaliação do Flaco. O Palmeiras não precisou transformar o jogo em uma correria. A equipe teve paciência, encontrou os espaços. Às vezes é até aquilo que o Abel disse que não acha, mas contra o Santos conseguiu achar o espaço e foi eficiente quando teve as oportunidades. Apesar do Jair ter perdido aí um gol cara a cara, mas pelo menos dessa vez não fez falta. Isso acontece sim, mas não podemos normalizar. Foram muitos ameaços, né? Fora os ameaços, mas por quê? Porque o Palmeiras criou, o time estava criando, e quando cria, as oportunidades vêm e se transformam em gols facilmente. Né? A forma mais fácil de transformar gol, fazer gol, é fazer com que as oportunidades apareçam. Eu digo mais. Não tenha dúvida de que Flaco Lopes vive uma das melhores fases desde que chegou ao Palmeiras. Ele é o cara do Palmeiras nesse momento.
desde o início do ano, ele é o cara que resolve. Contra o Santos, ele abriu o placar e depois marcou novamente, fechando, né? Marcou de cabeça, aproveitou o cruzamento do Giai, que se redimiu com a torcida após desperdiçar a oportunidade cara a cara com o Brasão. Serviu o Flaco muito bem e o segundo gol, então, fazendo assim, fechando aí 3 gols no placar. Esse segundo gol, na verdade, do Flaco, teve um significado muito especial para o lateral argentino. Ele registrou sua primeira assistência pelo Palmeiras, curioso, né? Mas foi Giai também, teve uma atuação bastante participativa e terminou entre os destaques da partida. Aqui eu faço uma ressalva importante. Flaco não está simplesmente fazendo gols. Ele parece estar participando de maneira mais completa do jogo ofensivo. Realmente, contra o Vasco, ele já havia marcado 2 vezes, agora repetiu o desempenho contra um adversário tradicional, é um clássico, adversário clássico. Isso aumenta a confiança do jogador e também dá a Abel uma alternativa ofensiva de enorme importância para a sequência da temporada. O mais interessante é que o Palmeiras também confirmou recentemente a renovação do contrato do Flaco até 2030, sinalizando que o clube considera o jogador, né, o atacante, uma peça importante para o futuro. Muita gente contava com a sua saída nessa janela. Até eu mesmo achava que ele não permanecia, não ficaria no Palmeiras após a Copa, né? Então, essa janela do meio do ano era um ponto chave, um ponto final do Flávio Lopes, pelo menos momentaneamente no Palmeiras. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Ainda bem que ele permanece no time, o que já era a vontade do Abel, que ele já tinha pedido à diretoria para que o Abel permanecesse até o final da temporada, sabendo aí da importância dele para os próximos jogos, que agora o Palmeiras está numa reta final, uma reta decisiva. Então, o Abel pedia à diretoria que, se ele fosse negociado, que fosse, mas que só entregasse, fosse uma negociação que para liberar ele só em dezembro, no final de dezembro, no caso de janeiro. Na minha visão, isso mostra que a diretoria percebeu o valor do jogador. Se antes existia dúvida sobre a capacidade de Flaco de assumir protagonismo na equipe, os números e as atuações recentes ajudam a mudar essa percepção. Fruto e claro, esses números, esse Flaco que a gente vê hoje em campo é fruto do Abel. Eu já falei várias vezes aqui, Flaco chegou no Palmeiras uma pedra bruta. Ninguém acreditava nele, ninguém imaginava que ele chegaria onde chegou. E o Abel o lapidou, fez dele, de uma pedra desacreditada, uma joia rara. Agora, o que me preocupou na parte final da partida foi o Arias, que pediu substituição e saiu sentindo a coxa direita. Vamos aguardar e torcer para que não seja nada sério, nada demais. Agora eu quero falar do treinador. Depois da goleada, Abel Ferreira fez questão de colocar os pés no chão. Para mim, essa postura é correta. Uma vantagem de 3-0 excelente, um resultado excelente, mas ainda existe um segundo jogo, ou seja, o segundo tempo. Esse é um jogo daqueles de 180 minutos, como eu costumo chamar. Mata-mata de jogo de ida e volta, para mim, é um jogo de 180 minutos com um longo intervalo entre um tempo e outro. O que vale é o resultado do placar após o apito final do último jogo. Então, tem que manter os pés no chão. O confronto de volta será na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira, dia 2 de setembro. Antes disso, o Palmeiras terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o Mirassol no domingo. E falar nisso, nessa mesma data, dia 2, o Flamengo, o vice do Campeonato Brasileiro, também fará seu jogo atrasado contra o Mirassol, no Maracanã. Enquanto o Palmeiras e Santos fará o seu
segundo jogo pelas quartas de finais da Copa do Brasil, o Flamengo colocará seus jogos em dia pelo Campeonato Brasileiro, já que caiu fora da competição, no caso da Copa do Brasil. Só que o desafio de Abel não é apenas comemorar a goleada, é administrar o elenco, manter a concentração e evitar que o time entre em campo achando que já está classificado, que a classificação já está garantida, já está na mão, o chamado entrar em campo de salto alto, cabeça erguida demais ou queixo para frente. Eu vejo isso como uma questão importante. O Palmeiras disputa várias competições e precisa equilibrar desempenho, descanso e intensidade. E o Abel já demonstrou nessa temporada que sabe mexer na equipe quando necessário. Contra o Santos, por exemplo, o Palmeiras atuou com uma linha de quatro defensores, uma mudança em relação ao sistema com três zagueiros que vinha sendo utilizado. Isso mostra uma característica que eu considero fundamental. O treinador não está preso a um único modelo de jogo, que deixa claro para o adversário a forma de trancar e fechar o time e o time não conseguir construir. E outra coisa que me chamou bastante atenção também na noite, um momento muito especial, fora das quatro linhas, o Abel Ferreira dedicou a vitória ao palmeirense Lito Souza, influenciador e piloto de avião que enfrenta uma doença rara. Antes da partida, Lito havia enviado uma mensagem ao Palmeiras, uma mensagem de apoio relacionada ao aniversário de 112 anos do clube, destacando justamente a ideia de nunca desistir. Depois do jogo, Abel respondeu com uma mensagem de força e esperança. Eu acho que esse momento merece ser destacado porque o futebol não é apenas resultado dentro de campo, classificação, tabela. Existe também uma dimensão humana muito forte. A homenagem acabou dando um significado ainda maior para uma noite que já era especial pelo aniversário do Palmeiras e pela vitória sobre o rival. E falando em homenagem, vocês gostaram? Eu pergunto agora a vocês: vocês gostaram do uniforme azul do Verdão? Tem também em homenagem, esse uniforme foi em homenagem aos 112 anos de fundação da Sociedade Esportiva Palmeiras, que nasceu como Palestra Itália, por isso o símbolo na camisa e também tinha vários desses símbolos espalhados pelo gramado fora das quatro linhas, no caso fora do campo. Agora vamos para uma noite importante, uma notícia importante que envolvendo aí o elenco. O Palmeiras renovou também o contrato do Gustavo Gomes até 2030, o capitão, o jogador com mais títulos da história do clube. São 13 troféus ao todo e já soma 419 partidas pelo Verdão, sendo um estrangeiro com mais jogos pelo clube. Para mim, essa renovação é extremamente importante. Gomes não é apenas um zagueiro, ele representa liderança, experiência e identidade dentro do elenco. Não é à toa que ele também é chamado de xerife. Manter um jogador desse perfil ajuda Abel Ferreira a preservar uma referência no sistema defensivo. E existe uma curiosidade interessante. Enquanto o clube garantiu a permanência do Gomes por mais tempo, também renovou recentemente com o jovem zagueiro Thiago Pimenta até 2028, o final de 2028. Pimenta é capitão do Sub-20 e vinha despertando interesse de clubes europeus, incluindo a Unidense. O Udinese, a Udinese. A renovação serve justamente para proteger um ativo formado pelo próprio Palmeiras. E, claro, se quiser comprar, tem que pagar a multa.
né? Então a gente vê que o Palmeiras gera muitas peças novas, jogadores novos, e os clubes estrangeiros estão sempre de olho, né? Na base do Palmeiras. Então, quando eu olho para essas movimentações, vejo uma estratégia clara: experiência de um lado e preparação para o futuro do outro. Aqui eu faço uma correção importante, para não passar informações equivocadas para o torcedor. Nas notícias recentes, a expressão substituto encontrado aparece relacionada às movimentações do elenco, mas mas é preciso separar as situações. O Palmeiras perdeu o Alan, como a gente já sabe, negociado com o Manchester City, e Abel já deixou claro que o clube precisa encontrar soluções para a sequência da temporada. O próprio clube trabalha para recompor o elenco, enquanto jogadores como Maurício, Arias e outros nomes podem ganhar ainda mais importância. No caso, eu acho que o Maurício é um grande nome a ser o substituto do Alan. Contra o Santos, inclusive, a equipe mostrou que possui alternativas para compensar essa ausência. Portanto, eu não trataria qualquer nome especulado como contratação confirmada sem anúncio oficial. Acredito que a equipe de futebol não vai se empenhar no mercado nesse momento em busca de um substituto imediato para o Alan. O Palmeiras não tem necessidade imediata agora, né? No caso, essa necessidade de sair desesperadamente atrás de um substituto para o Alan. E eu quero voltar ao protagonista da noite, né? Voltar aqui ao Flaco Lopes, né? Que foi muito cuidadoso depois da partida. Em vez de transformar seus dois gols em uma celebração individual, ele destacou o trabalho coletivo. O argentino afirmou que o Palmeiras fez um jogo interessante, reconheceu que ainda existe a partida de volta e elogiou especialmente Giai pela atuação e pela assistência. Para mim, essa declaração mostra maturidade. O jogador poderia sair falando apenas dos seus dois gols, mas preferiu valorizar o grupo. E isso combina com o discurso de Abel Ferreira, o Portuga. Ninguém pode achar que a classificação já está garantida. Eu acredito que o Palmeiras chega muito forte para a segunda partida, né, o segundo jogo. A vantagem de 3 gols permite ao time trabalhar com a inteligência. Não existe necessidade de sair desesperadamente. Só tem que ter tomado cuidado para não tomar gol lá também, em busca de outros gols, né? Então, precisa buscar sim, para poder garantir. O objetivo principal precisa ser controlar o jogo, né? Então, evitar erros defensivos e administrar o resultado. Falar nisso, o Carlos Miguel também ontem foi muito bem, fez boas defesas, porque se não fosse também o Carlos Miguel, o jogo não teria saído 3-0, né? Mas existe um risco relaxamento, né? Um risco de relaxamento. Se o Santos conseguir marcar cedo, o ambiente da Vila pode mudar completamente, a torcida vai estar lá dentro e tudo pode acontecer. Por isso, eu acredito que o Abel precisa preparar mentalmente o elenco para os primeiros minutos, precisamente segurar o Santos, segurar o Peixe muito bem, pelo menos nos primeiros 15 minutos de jogo. Na minha opinião, a melhor estratégia é jogar com segurança, mas sem abrir mão de atacar quando aparecer espaço. Ou seja, não é só se defender, mas também atacar. Mostrar para o Santos que, se eles vacilarem, o placar será ampliado. O Palmeiras tem qualidade para marcar novamente. E se fizer isso,
praticamente encerrará a disputa, aniquilará o Santos em casa. Além disso, o Verdão continua muito forte no Brasileirão. Depois da goleada sobre o Vasco, o time chegou aos 51 pontos e abriu 6 pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado, que eu não considero 6, por causa desse jogo a menos do Flamengo, que com certeza vai vencer, vai ser mais 3, então eu só considero esses 3 pontos. Eu só passarei a considerar 6 caso quando o Flamengo realmente igualar o seu número de jogos com todos os outros, os demais, e realmente tiver essa vantagem, essa diferença no placar, na tabela, aí sim eu considero. Mas enquanto o Palmeiras tiver 6 pontos, o Flamengo um jogo a menos, com um time bem inferior, eu vou considerar apenas os 3 pontos. Né? Vou dar esses 3 pontos para o Flamengo, como se esses 3 pontos tivessem lá guardado só para ele buscar. Ou seja, o momento é muito positivo, né, para o Palmeiras. Eu vejo um Palmeiras que está encontrando soluções justamente na parte mais importante da temporada. Flaco Lopes está fazendo gols, começa a participar mais ofensivamente. Gustavo Gomes continua sendo referência. Abel segue encontrando aí alternativas e o elenco mostra capacidade para superar algumas perdas importantes. Para mim, a grande mensagem dessa vitória é justamente essa. O Palmeiras não depende de uma única fórmula para vencer. Ele já tem algumas fórmulas que podem ser utilizadas. E o 3-0 contra o Santos colocou o Verdão em uma situação excelente na Copa do Brasil, mas eu concordo totalmente com o Abel, ainda falta fechar a eliminatória. Então tem um jogo ainda para ser fechado. Agora é hora de manter os pés no chão, administrar o elenco contra o Mirassol e depois buscar a classificação na Vila Belmiro. E se Flaco Lopes continuar jogando nesse nível, esse bolão que ele vem jogando, eu acredito que o Palmeiras ganhou uma arma ofensiva importante para buscar mais um título na temporada. E você, torcedor palmeirense, o que tem para mim nos comentários? Flaco Lopes já merece ser considerado o principal atacante do Palmeiras nesse momento? Quero saber a sua opinião. Me conta aqui o que você acha. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like, compartilhe. Vamos para cima. Avante palestra e a gente se encontra no próximo vídeo.